Ei, você aí, ouça o que o pastor Júnior César tem para dizer para você nesse momento. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Por isso, nesse momento, eu peço esclarecidamente que você preste atenção no que Deus tem para falar com você. É algo muito relevante e muito importante para a sua vida. Eu estou aqui como um mensageiro de Deus para trazer uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida. Nesse momento, que você possa abrir o seu coração e compreender aquilo que Deus tem para falar com você nesse momento. Que Deus, através desta mensagem, possa trazer entendimento, esclarecimento, luz da sua mente e aos seus olhos espirituais, para compreender as Escrituras sagradas, para então entender a palavra de Deus. Deus, ele se comunica com cada um de nós por meio da sua palavra. E é a respeito disso que nós vamos estar falando nesse momento. Porque muitas das vezes as pessoas elas têm dúvida a respeito da Bíblia. Nós vemos e muitas pessoas não acreditam na Bíblia. E é a palavra de Deus. Nós, nesse momento, ouvimos de muitas pessoas incrédulas que não acreditam na Bíblia um questionamento, um questionamento que permeia no ar, aonde as pessoas se auto-questionam e se perguntam: para que a Bíblia e por que ela existe? É nesse momento que Deus estará esclarecendo para você por que a Bíblia existe e para que a Bíblia existe. Então, eu quero ler com você nesse momento um capítulo bíblico para melhor compreensão das Escrituras Sagradas, em João capítulo 5, versículo de número 31 a seguir, que diz assim, ó: e se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que, há outro que testemunha a meu respeito, em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês os enviaram representante a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz durante certo tempo. E vocês quiseram alegrar com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito, e vocês nunca ouviram a sua voz, e nem viram a sua forma, e nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim
para terem vida, esta é uma das palavras do Senhor para a nossa vida, que dá sentido àquilo que nós vamos falar através desse vídeo. Nós vemos aqui uma palavra onde o próprio Jesus está conversando, o próprio Jesus está falando, o próprio Jesus está se comunicando com seus apóstolos e com as pessoas que ali estavam, presente naquela reunião, daquele dia, daquele momento. Ouvindo este sermão, podemos entender algo que nos faz ir mais além do que nós imaginamos na compreensão através da revelação de Deus. Nós vemos, e a Bíblia está dizendo, que quando Jesus está testemunhando dele mesmo, então seu testemunho não é válido. Mas quando o outro testemunha dele, então seu testemunho é válido. E vemos Jesus afirmando categoricamente que o Pai, o Deus Criador do céu e da terra, testifica dele. E como o Pai testifica de Jesus? Ou seja, testificar é testemunhar. O Pai testemunha acerca de Jesus. Como Deus está se comunicando através de seu testemunho? Nós vemos que Jesus ele afirma que o Pai está testemunhando sobre ele através das obras que ele faz. O que é que Jesus faz? Entendemos que a Bíblia mesmo diz que Jesus operou muitos sinais de prodígios de maravilha. O Senhor Jesus curou os cegos, o Senhor Jesus curou os mudos, o Senhor Jesus curou os surdos, o Senhor Jesus curou os paralíticos, curou os leprosos, libertou os endemoniados, o Senhor Jesus perdoou-lhe os pecados de pessoas. Então nós vemos esses prodígios, essas maravilhas, eram testemunho de que o Pai havia enviado Jesus. Mas Jesus ele faz questão de mencionar uma pessoa muito importante, uma figura importante da palavra de Deus, por nome de João. A Bíblia diz que João não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. E durante o momento em que João testificava da luz, a luz iluminava ele e ele iluminava a muitas pessoas que estavam ali ouvindo. Então essas pessoas puderam se alegrar com João e com sua luz. Mas o testemunho de Jesus, ele mesmo afirma que é maior do que o de João. O testemunho de Jesus é maior do que o de João. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele não somente recebe o testemunho do Pai, mas ele é o Verbo encarnado, como diz o Evangelho de João, capítulo de número 1, que no princípio ele era Deus. E Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre os homens, e a sua luz alumiava todos os homens, e ele era a luz do mundo. Então nós entendemos, através deste contexto, que Jesus é maior do que João. E que assim o seu testemunho juntamente é maior do que o testemunho de João. Então quando ele aparece,
A palavra verbo significa palavra. A palavra verbo traduzido é palavra. Então Jesus é o verbo de Deus. Quando Deus verbalizava no princípio da criação do mundo, dizendo haja, era o próprio Jesus ali aparecendo na criação do mundo. Então, assim como Deus, ele existia no princípio antes da fundação do mundo. O verbo, que é Jesus, também existia antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que tudo que existe, nada do que foi feito se fez sozinho. Foi feito por meio dele. E isso é perfeito no livro de Gênesis, capítulo 1, onde quando Deus prolifera o verbo, e o verbo traz à existência as coisas que não existiam. Isso é muito importante, nós entendemos o quão poderoso é a palavra de Deus. Então aqui está bem claro que esta Bíblia e o que está escrito nela é o verbo de Deus. A Bíblia Sagrada não é um livro comum. Não é um livro que se lê como lê um jornal. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E o apóstolo São Paulo, ele afirma categoricamente, dizendo: e eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Que coisa maravilhosa! Paulo não se envergonhava da Bíblia, porque ele entendia que era a palavra de Deus. Era o evangelho que era o poder impactante, transformador de Deus na vida das pessoas que acreditavam no poder deste evangelho. Nós vemos Jesus aqui falando, dentro deste contexto bíblico, algo muito interessante. Ele fala assim: olha, vocês nunca ouviram a sua voz e não as ouviram a forma do Pai. E nem a sua palavra habita em vocês, pois vocês não acreditam que ele enviou o verbo. Jesus está dizendo que a palavra de Deus não habita naquelas pessoas, porque essas pessoas deixaram de acreditar que o verbo enviado de Deus era o Salvador do mundo, era o Rei de Israel. Nós vemos que por elas deixarem de acreditar, então ele afirma: a palavra de Deus não habita em vocês. Sabe por que muitos de vocês, ainda não receberam a palavra de Deus em seus corações? Porque vocês não abriram os vossos corações para depositar sua confiança na palavra de Deus. Sua confiança na palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa que não crê na Bíblia Sagrada está pecando. É impossível alguém agradar a Deus sem ter fé.
Mas também é impossível alguém nesse mundo não ter fé. Por quê? Todos nós fomos monitorados para crer em alguma coisa. Todos nós fomos criados para crer. Por mais que você diga eu sou ateu, por mais que você diga eu não acredito em Deus, mas você acredita em alguma coisa. Você já percebeu que mesmo que você não creia na Bíblia, na palavra de Deus, você acredita em algumas coisas que para você são reais. Talvez você acredite em algum tipo de deuses. Talvez você acredite em um artista famoso, num jornalista famoso. Você acredita em espíritos que voltam. Você acredita em tantas outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, mas você acredita. Mas por que você acredita? Porque a fé existe. Mas o que muda? Muda é que a sua fé está sendo usada de forma errônea, de forma errada. Você está depositando a sua fé em algo que não pode fazer nada por você. Por que você não usa essa mesma fé para crer em Deus? Porque a partir do momento que você abrir o coração e acreditar na palavra de Deus, a palavra de Deus vai entrar em você. Ela vai habitar em você, assim como Jesus está afirmando. Aí acontece o momento do encontro, porque Deus vai marcar o encontro com você, que está com dúvida. Ele vai marcar o encontro para mostrar para você que ele é um Deus vivo e não um Deus morto. Ele vai provar para você que ele morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo à destra, à direita do Pai. A Bíblia diz que Jesus, após ter ressuscitado, ele permaneceu vivo no corpo glorificado durante 40 dias e 40 noites, junto com seus discípulos, para provar que ele ressuscitou e se ascendeu ao céu em Atos dos Apóstolos, diante da vista dos discípulos, e também ali eles contemplaram naquele momento o Senhor se ascendendo até que ele desapareceu diante das nuvens. Nós vemos um Jesus que morreu, mas ressuscitou e apareceu para os seus apóstolos. Então, a partir do momento que você crer na Bíblia, você vai entender que Jesus ele vai se manifestar para você. Ele vai aparecer para você. Ele vai, de alguma forma, se apresentar a você. E você vai conhecê-lo. E depois de você conhecê-lo, eu tenho certeza, nunca mais você vai abandoná-lo. Nunca mais você vai deixá-lo. Porque a gente só se conhece a fruta quando experimentamos. Eu convido você para experimentar a Jesus. Dê uma oportunidade a Ele. Abra a porta do seu coração. Permita-se que Ele entre em sua vida por meio da palavra. Primeira coisa que eu quero aqui informar para vocês é para que a Bíblia existe. A Bíblia existe porque você precisa dela. Porque você
precisa dela. Apóstolo Paulo, como diz o versículo anterior, que ela é o poder de Deus para todo aquele que crê. Marcos, capítulo 15, versículo 16, diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Então a Bíblia está afirmando que a pessoa que não crê não é salva. A pessoa que não crê não pode ser salva por Deus. Então, o para que a Bíblia existe? Para que você seja alcançado pelo Senhor e seja salvo por Ele. Para que você conheça Ele como o único Deus da sua vida. Para que você conheça o unigênito do Pai, o sacrifício, o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que derramou o sangue pela sua vida. E o porquê ela existe. Nenhum livro no mundo fala mais de Deus do que a Bíblia. Você já parou para pensar? Nenhum livro no mundo fala mais de Deus do que a Bíblia. Somente a Bíblia, a palavra de Deus, é quem fala de maneira esclarecida, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Ela é o único livro infalível aonde todos os conteúdos da Bíblia nunca foram reprovados, invalidados. Nenhum homem, até os tempos que nós vivemos, conseguiu desaprovar a Bíblia, porque tudo que está escrito nela vem se cumprindo uma a uma. Isso significa que a Bíblia, a palavra de Deus, é o único livro que vai revelar a Deus para você, que vai levar a Deus até você, que vai mostrar o caminho para você se encontrar com o Senhor. É o único livro que vai abrir a sua visão. Porque nesse momento você pode estar cego. Cego porque você não entende, você não compreende. Você tem olhos para ver, mas você não entende. Então você não está enxergando. Você tem ouvido, mas você não entende. Então você não está ouvindo a Deus. Mas através desse vídeo, Deus está lhe chamando a atenção para que você abra o seu coração e tire um tempo para conhecer o Senhor. Porque eu vou lhe provar para você. A palavra de Deus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. O único livro que testifica do Salvador. O único livro que fala sobre um Salvador. O único livro que mostra que Jesus é o caminho para a salvação é as Escrituras. A palavra de Deus está afirmando: se você deseja ser salvo, examine as Escrituras. Comece a ler a Bíblia. Comece a ouvir sermões.
pregações. Hoje nós temos na internet muitos conteúdos de muitos homens. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só que tremendo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a vida e a verdade. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você não encontrará o Pai se não conhecer a verdade, não entrar pelo caminho da verdade, que te conduzirá ao Pai. Para você conhecer a verdade, só existe um caminho: leia a Bíblia. O salmista Davi diz que aquele que medita de dia e de noite na lei do Senhor será comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas nunca secam e seu fruto sempre na estação própria. Então vejamos isso no Salmo de número 1. Essa palavra está afirmando que toda pessoa que examina as Escrituras, ele tem vida. Ele recebe vida nele mesmo. Porque uma vez a palavra insertada no homem, rio de águas vivas correrão do seu interior. E ele que estava morto para Deus, e ela que estava morta para Deus, passa a ter vida. Ei, você que está me ouvindo nesse momento, você pode existir nesse mundo no corpo físico. Mas eu digo para você, talvez você é como um defunto perambulante ou ambulante, que anda com o corpo para lá, para cá, mas sua vida não tem sentido. Você não tem razão para viver, porque tudo o que está acontecendo na sua vida são situações esmagadoras, situações que constrangem, que tira todo o sentido da vida. Talvez você está sofrendo nesse momento. Você deve estar passando por uma doença muito séria, um problema de saúde incurável. Sua empresa está falida. Seu casamento está falido. Você perdeu a sua identidade. Sua vida está fracassada. Talvez você agora está no alcoolismo, nas drogas, na prostituição ou até mesmo no mundo do crime. Deus, ele quer trazer de volta sentido para você. Ele quer trazer de volta razão para viver. Ele quer te libertar dessas cadeias. Ele quer fazer ressurgir dos mortos. Você que está morto entre os vivos desse mundo. Deus te convida para conhecer a verdade, porque a verdade te libertará. Conheça a verdade a partir de hoje, a partir de agora, nesse momento que você está ouvindo os áudios desse vídeo. Não importa qual é a situação do momento, mas o Senhor diz para você conhecer a verdade.
Nós vemos aqui, e essas são as profecias das Escrituras, e ela não é de particular interpretação, porque nunca foi produzida por vontade ou força humana, mas os homens de Deus falaram pelo Espírito Santo, e isto está em 2 Pedro, capítulo de número 20, versículo 21. Neste momento, vejamos que a palavra de Deus, ela foi transmitida por meio de homens, mas não é de interpretação particular de homens, mas ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, é a revelação de Deus para a humanidade. Deus usou homens de diferentes lugares, diferentes países, diferentes gerações, homens que não se conheciam um ao outro, para falarem a mesma coisa dentro da palavra de Deus. Preste atenção. O Espírito Santo está me inspirando a falar a você agora. É Deus que está me usando para falar a você agora, para falar ao seu coração. Permita-se a palavra de Deus entrar em sua vida. Porque só ela poderá mudar a sua história, a sua vida. Feliz é o homem que dá ouvido. Feliz é o homem, porque o que achar, achará vida. Achará favor do Senhor. Nesse momento, você será uma bem-aventurada, um bem-aventurado. Ao se deparar com essa palavra e crer nessa palavra que eu estou lhe falando, você encontrará vida no meio deste vale de ossos secos, como diz o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Mas como homem de Deus, eu vim profetizar nesse vale aonde você está vivendo. Esse vale da morte. Sai da sepultura nesse momento. Se houver alguém que está morto nesse momento, sai da sepultura. Volte novamente. O Espírito assopre sobre esse vale agora. Traga de volta esta vida. Salve essa pessoa que está no mundo. Tira essa pessoa que está no vale da morte. Essa pessoa que está nas últimas da UTI, Senhor. Nesse momento eu estou liberando uma palavra profética e estou dando ordem agora. Levanta, sai da sepultura. Eu repreendo o espírito de morte nesse momento sobre esta pessoa. Eu ordeno a liberdade sobre esta pessoa aprisionada, esta pessoa em cadeias, em prisões do inferno. Eu estou dando ordem aos espíritos malignos que se retirem e seja livre esta pessoa agora. No nome de Jesus. No nome precioso de Jesus. Espírito de morte sai. Espírito de enfermidade vai embora. Espírito do fracasso vai embora. Espírito destruidor vai embora.
E essa pessoa que está me ouvindo agora seja livre através desse vídeo, através desses áudios, através dessa palavra e dessa mensagem. Se você crê, simplesmente creia nessa oração e nessa ordem imperativa que eu estou lhe dando agora. Deus está lhe curando, Deus está salvando alguém, Deus está levantando alguém do leito, Deus está tirando alguém do vale da morte, da UTI. Deus está dando livramento de morte a alguém nesse momento. E que você possa receber esta palavra para o seu coração. Porque só a palavra de Deus é quem pode salvar um homem e a mulher. Não é à toa que eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Nós estamos aqui e somos porta-vozes de Deus. Somos a voz e a luz do Senhor para o mundo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, a tua vida, a tua família, a tua casa e todos que me ouviram através deste vídeo. Eu convido você a compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Nos ajude a levar a mensagem de Deus através do nosso canal e sua participação será muito importante ao compartilhar e a levar esta mensagem para mais pessoas. No nome do Senhor Jesus, se você quiser conhecer, a nossa igreja fica aqui na cidade de Maringá, estado do Paraná, Brasil, na rua Rio Itajaí, número 562, e os dias de culto sempre nas quartas-feiras, às 20 horas da noite, e domingo às 19h30. Nas quarta-feiras, nós temos um grande culto de libertação, aonde Deus tem feito milagres, Deus tem feito maravilhas, prodígios e maravilhas. Deus tem curado pessoas, Deus tem levantado pessoas da UTI, Deus tem prosperado pessoas, Deus tem abrido portas para pessoas. E você é o nosso convidado especial para estar em uma das nossas reuniões, aonde Deus tem operado maravilha. No nome de Jesus, será um prazer receber a sua família, juntamente com a nossa família, localizado neste endereço. Não perca! E no domingo, às 19h30, é o grandioso culto da família. Traga a sua família para participar conosco de uma destas reuniões e tenha a sua família no altar de Deus. Sua família transformada, salva e alcançada pelo Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.